não investe lá fora, né? E a gente acredita que existe um mato altíssimo aqui no Brasil. Cara, toda empresa vai ter que ser de tecnologia, não vai Sim, existir essa total. segmentação daqui para frente. Mas pô, e aí a gente falou aqui de vários setores, e normalmente essas empresas, para fechar, né, são aquelas coisas que você não percebe no dia a dia. Você utiliza energia, água, e você não para pensar, que empresa que tá me fornecendo? Normalmente essas empresas perenes é aquela que tá inserida no seu dia a dia quase a todo momento e você nem percebe. Nem Totalmente. percebe, Totalmente. né? Agora, quando você vai fazer algo numa empresa de inovação, tecnologia, é algo que você pega e você fala, nossa, né, que maravilha, tal. Quando você tá aí com a energia ligada, tomando uma aguinha, né? Poxa, então, pagando com um boleto no seu banco, coisa do seu dia a dia, né? Total, total. Mas... Uma coisa, só para um adendo do seguro, uma coisa legal do seguro que eu acho bom aqui no Brasil, especialmente, né, é que ele tem o capital de giro negativo, né? A seguradora, ela recebe o dinheiro da galera e aí, quando houver um problema, é que ela vai pagar pra Exatamente. galera. Exato. Pô, isso aqui os Talvez juros pague, né? talvez pague. Então, os Float juros financeiro. aqui tá com, 13, depende da média que você pegar ao longo dos anos, mas hoje 13,75, tá, né? Isso. Pô, rende uma fortuna pra seguradora ter esse dinheiro parado lá no float. Exato. Cara, isso é muito bom pra ela. E esse ponto também o ideal de empresa perene é aquela que você compra o produto dela sem você ter que sair de casa, né? Então, a conta de telefone, ela só chega, luz Sim. só chega, água só chega, seguro também só chega se você tiver feito. Legal. Enquanto uma loja de renda, talvez você tenha que ir lá comprar sua roupa, né? É Exato. verdade. Exatamente. Tem isso Exato. também. A gente não gosta de setor de varejo. Acho que a Lu pode até falar um pouco mais, que saiu até um corte do Barsi, né, Lu, esses dias, dizendo que toda varejista vai quebrada. Pô, Eu eu não gosto tava de lá, parte tava do no varejo também, bastidor não. quando ele falou, Ele falou Estava no isso, né? escritório, Tava no né? bastidor, É né? verdade, estava nesse Falei, dia pô, vou ouvir, hein, fatídico. cara. Aí. Vou escutar o Barça aqui, não, mas é engraçado, né? Eu não acredito muito em jabuticabas, né? E a Americanas foi uma jabuticaba nos últimos anos em distribuição de dividendo, né? Notadamente no ano passado, estava lendo uma matéria sobre isso, enfim, eu não acompanho, mas fui investigar e de fato distribuiu 550 milhões em dividendos, enfim, um yield estratosférico, né? Em relação à preço da ação. E isso muito provavelmente pode ter levado também algumas pessoas a Exato. cometerem esse erro, né, de comprar um yield imediato. Mas não é que a gente não gosta de varejo, é que simplesmente é um setor cuja natureza mesmo do negócio não faz sentido com o objetivo que a gente propõe na bolsa, né? Primeiro porque é muito difícil você pensar em uma varejista a longo prazo, né? As principais varejistas há 10, 15 anos não são as principais varejistas que nós temos hoje, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que são negócios, claro, todos os negócios estão sujeitos à flutuação da taxa de juros, à flutuação do câmbio, do PIB, enfim, mas são negócios que dependem deste tipo de variável e dificilmente você consegue fazer um hedge, consegue mitigar todos esses efeitos ao mesmo tempo, né? E terceiro, são negócios de margens tão apertadas, você precisa fazer um grande investimento em marketing, em P&D, né? Enfim. Tá no BBB, né, meu? Exatamente, né? Você precisa chegar até seu público e competir pela atenção e pelo clique desse público, né? Falando de digital principalmente, de um público que não tem fidelidade a você. Ele não tem problema em comprar na Fast, no link ao lado, se tiver R$10 mais barato e o cara não cobra frete. Tô nem aí se é americano. Porque são coisas que você vai simplesmente ignorar. Né? Não vou olhar, não vou perder o meu tempo com isso, porque por mais que tenha 1 ou 2 ou 3 anos bons, na média, e muito provavelmente no futuro, essa empresa vai continuar não gerando margem e fluxo de caixa suficiente para distribuir bons dividendos, né? Perfeito. E outra, né? Pede para pessoa comum, cidadão comum, analisar o setor de varejo. É mais fácil você abrir uma lojinha ou você abrir uma transmissora de energia? E falando então do Best, né? Depois vocês falaram de Unipar, eu queria depois perguntar se vocês têm aí uma Unipar do momento, né? Que vocês olham assim com bons olhos. Mas falando do Best, vocês olham para outros setores, por exemplo, vocês colocaram esses daqui, mas vocês chegaram a olhar para inovação, tecnologia, sei que é difícil no Brasil, mas alguma coisa assim? E detalhe, vocês têm alguma coisa fora, né? Porque muito se fala, hoje principalmente, né, de novo, volta aquele temor de vida pública, né? Pô, no Brasil, o que vai acontecer? Vocês acham importante ter alguma coisa fora, né? Então, duas coisas.
outros setores, inovação e tecnologia, por exemplo, que estava mais na moda, mas ainda tem aí alguma coisa, e investimentos lá fora. Como é que vocês veem isso? Bom, a gente não investe lá fora, né? E a gente acredita que existe um mato altíssimo aqui no Brasil, fazendo com que a gente não precise olhar para lá. Então, você tem bancos descontados aqui, vários setores. A gente fala, um setor que não está no Best, que a gente olha com muito carinho, eu não tenho na carteira, eu acho que a Lu tem, é a Klabin. E quando a gente fala de empresa de tecnologia e inovação, com certeza a Klabin você pode colocar nessa, embora ela seja uma empresa, ela é uma empresa muito antiga, mas as empresas são organismos vivos. Quando a gente pega, por exemplo, um banco, pega um bancão, você fala, mas é um banco engessado e tal, não sei o quê. Cartório, exato. Todos os bancos são digitais e eu vou dar o exemplo do Itaú aqui. Pega o primeiro banco digital que eu conheci foi o Itaú. E quando eles resolveram investir realmente numa digitalização mais profunda, fizeram o IT. Que hoje, se você for abrir, é exatamente a mesma coisa de um banco digital. Perfeito. Só que com a segurança do Itaú por trás. Então, você fica pensando em termos de tecnologia, eficiência, todas essas empresas precisaram se moldar e se renovar por serem organismos vivos, fortíssimos que são, para se adequar a esse novo mundo que existe, que está chegando por aí. O Banco do Brasil comprou espaço no metaverso. Itaú também comprou espaço no metaverso. Tá merda. Ótimo, né? Bom. Vocês participaram? Tá, não, Vocês participaram do repetindo evento, como no diz metaverso? Seu dinheiro. Aí que tá, não é só deles, né? Dos acionistas também, mas compraram, né? Mas você sabe que esse negócio da Itaúsa, é interessante, porque assim, primeiro, o Barça é o Pelé. O Barça, assim, falou, eu paro para ouvir, baixo a cabeça e acabou. É o cara que um dos caras que não tem como não respeitar no mercado. A minha trajetória com o Itaúsa, é isso que eu quero dizer, foi mais tranquila na Bolsa do que com a Unipar. A Unipar deu muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Se pegar ela de 2004 a 2023, arregaçou a Itaúsa. Só que a Itaúsa, comportamentalmente falando, me deu mais estrutura do que a Unipar. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Porque sim. Todo ano ela me pagava um dividendo razoável, 6%, por aí, 5%, mais uma bonificação de 10%. E ela fez isso constantemente até 2018. Depois parou e deu uma puta porrada, payout de 90%, coisa que não é o trivial dela, não era o trivial. Mas, assim, foi sempre constante. Então, assim, não foi o melhor negócio do mundo, se comparado com a Unipar. Sim. Mas, assim, me deu uma estrutura, particularmente falando, e assim, não tem investimento certo ou errado, né? Cada um tem uma... A minha carteira é diferente da Lu, que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da dele, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Apesar de seguirmos a mesma estratégia. Estratégia. Então, isso é muito bacana. Então, assim, não é que eu não gosto da Unipar, não vou investir. A Unipar me deu um aprendizado violento, assim como a Itaúsa, de diferentes formas. A Itaúsa me deu aquele punch para falar, é longo prazo o negócio, daqui você não pode sair e tal, e é comprando e aumentando. Então foi só isso, né? Mas eu continuo acreditando na Itaúsa, a Lu me bate por isso, mas eu continuo acreditando. Mas você falou sobre empresas de tecnologia, né? Em 2019 eu tive na China, só para resumir a história. E, cara, eu voltei de lá falando, cara, toda empresa vai ter que ser de tecnologia, não vai existir essa segmentação daqui para frente. Porque a tecnologia vai ser o que você vai usar para, obviamente, baixar o seu custo de produção, para melhorar os seus processos. E as empresas que sobrevivem no longo prazo, muitas vezes não são nem as empresas que conseguem repassar a inflação para os seus preços, mas que principalmente conseguem se manter em relação aos seus concorrentes com custos de produção muito mais competitivos. Por exemplo, empresas de commodity. Empresa de commodity que não se atenta, que não é religiosamente chata com custos ano após ano, mesmo em anos de super ciclos, cara, um dia esse ciclo vai cair, isso é inevitável, não tem como evitar, mas como que você faz para você mitigar ali as suas perdas? Você tem que ter um custo de produção competitivo. Legal. Então, cara, a tecnologia vai ser um instrumento que vai viabilizar que os custos de produção diminuam cada vez mais. Bom, um nítido exemplo disso, né? O próprio mercado financeiro, a evolução, a popularização da bolsa e de outros instrumentos de investimento. Isso só foi possível através do quê? Hoje é muito mais barato você investir. Por quê? Porque a tecnologia ela é muito superior até o que a gente tinha 5 anos atrás. Não precisa ir muito longe, né? Então, as coisas hoje se desenvolvem cada vez mais rápido. Então, eu vejo assim com uma certa
faço sempre essa reflexão de que toda empresa, se quiser sobreviver, terá que ser uma Total. empresa de Barra tecnologia, tecnologia, mais cedo né? ou mais tarde, exatamente. Legal, exatamente. boa. Eu gostei que você falou do Itaú, porque o Itaú tem uma percepção que decretam a morte dos grandes bancos algumas vezes, né? Há 5 muito em 5 tempo. anos, sei lá, alguma coisa assim. Então, pô, veio a XP, agora investimentos, tal, vai morrer. Os grandes bancos, essa parcela aqui vai morrer, então acabou, né? Aí depois, banco digital. Não, acabou esse negócio de agência, grande banco vai morrer. Eu tenho a percepção que o Itaú fala o seguinte, ó, vai testando aí, ó. Vai testando aí. Ah, corretora, deu certo, investimento, tá. Eu compro. 360. Perfeito. Ou comprou 360, montei. Banco digital, deu certo, tá conseguindo dar dinheiro? É Vou o fazer IT. um aqui. Rapidinho. Né? Então, eu acho muito difícil você ver A grandes Avenue bancos. agora, né? Eles compraram a Avenue. Também. Exato, né? Pô, investiu lá fora? Não, vou criar aqui não agora no começo. Vai que isso daí não dá certo, gasto uma grana. Deixa, vai andando. Crio rápido ou compro algum já em andamento. Né? É isso. Exatamente. O que me atrai assim bastante é primeiro esse histórico, né? Essa criação de valor que eu tive com o Itaúsa, né? Mas assim, uma outra coisa, eles sempre cumpriram as promessas deles. No Uhum. caso da Itaúsa, a Itaúsa está falando há mais de 5 anos, quando você acompanha uma assembleia, eles estão falando que querem diversificar. Então, pessoal, a gente quer diversificar nosso portfólio, a gente quer diversificar nosso portfólio. Ano 2, ano 3, precisa diversificar o portfólio. Mas não vamos comprar qualquer coisa, mas não vamos comprar... Aí aparecem oportunidades e eles estão comprando de acordo com o que eles entendem ser bons. Sim. Assim, como me gerou bastante, bastante valor lá atrás, eu confio que eles vão tomar uma decisão muito boa. Dá para saber? A nossa profissão é meio ingrata em alguns momentos, porque a gente é meio que taxado como futurólogo. Uhum. Né? Não dá para saber o que vai acontecer daqui os próximos 10 anos, né? Mas a gente confia que o que aconteceu no passado, o Barsi fala isso muito, é uma provável no futuro. Veja, uma provável, Sim. uma probabilidade. Então, assim, a gente procura se associar com empresas que foram boas no passado, né? Então, essa é uma pegada que a gente procura seguir. Existem projetos hoje de empresas que a gente também está acreditando. O Barsi, por exemplo, vira e mexe e fala algumas empresas que ele está acreditando, mas é o que ele sempre diz, eu não sou futurólogo, eu estou comprando essa empresa por causa disso. Se vai acontecer ou não, só Deus sabe, mas ele confia também nesse track record que aconteceu nessas empresas no passado. É basicamente isso no final do dia. Perfeito, boa.